está tendo consumo de água, está tendo consumo de energia elétrica. Então, a primeira análise foi essa, que a gente fez. Então, foi decidido nesse Kaizen? A gente dividiu homem e máquina. Antes eles eram conectados, foi criado atrás, nesse espaço, uma estação de trabalho, onde as pessoas faziam uma desmontagem do equipamento prévio, para que, quando isso fosse para a esteira sempre ficasse full, né, cheia de material, melhorando, assim, a frequência, o aproveitamento da máquina. Foi um Kaizen de 3 dias, onde a primeira etapa do trabalho é sempre a parte de observação. Conversar com os supervisores, envolver os gerentes da área, mostrar um pouco por que a gente está lá. E essa parte de observar o processo, ela é muito importante. Depois, a gente fez toda uma parte de análise. Fizemos os gráficos de demanda de trabalho por hora, por tipo de material, por cliente, companhia aérea, disponibilidade da mão de obra, layout, e a última parte veio os testes, as medidas e as definições. Tá? Qual o resultado que a gente obteve com isso? A gente teve uma redução de 15% do uso da máquina, em termos de hora. Quando a gente utilizava ali 45 horas, a gente passou para 38 horas de uso, com uma redução de 55% no consumo de água e produto químico. Essa redução de 55% de água em produto químico é porque, quando você tem uma máquina onde ela está o tempo todo sendo utilizado, para quem trabalha com manutenção e engenharia, sabe o problema que é a disponibilidade da máquina para manutenção preventiva. Quanto menor a sua manutenção preventiva, também mais horas de uso da máquina, isso vai impactar diretamente nos seus consumos. Como a gente tinha mais disponibilidade das máquinas, a gente conseguiu fazer, na realidade, as manutenções melhor, e envolvemos também os outros fornecedores de produto químico. E aqui eu mantive só as vendas do período, para que a gente possa confirmar que não foi por um motivo de venda. Essa venda não é a venda de refeição, é só o handling que a gente cobra, mas, na realidade, para a gente verificar que essa redução do consumo não teve relação com a queda de vendas. As principais dificuldades que a gente verificou no processo: diversidade do tipo de material. Você estabelece um processo, esse processo de desacoplar o homem à máquina. Porém, no meio da implementação, um cliente trocou o fornecedor de louça. A louça era extremamente sensível. Quando você fazia desmontagem antes, ela quebrava inteiro. Então, a gente teve que voltar para o cliente também, pedir para ele estar reforçando com o fornecedor a qualidade da louça, porque ficava inviável qualquer tipo de projeto ali. E a manutenção das máquinas também é um problema para a gente, porque as nossas máquinas, assim, em geral, aqui no Brasil, elas não estão tão novas quanto as máquinas que a gente tem na Europa. A gente sempre encontra, no primeiro momento, uma resistência da supervisão. Chegaram aqui porque, desde 2001, quando nós implementamos o Lean na empresa, como a gente tinha um momento de crise e o foco naquele momento era a busca de produtividade, a palavra Lean dentro da empresa se tornou: veio para a minha área, eu vou ser mandado embora, vou ser despedido. Então, tinha uma resistência da supervisão. E foi muito legal, porque, em alguns casos, o que a gente fez, nesse caso específico, nós não reduzimos nenhum funcionário da área, mas a gente teve um ganho de insumo muito grande. A oscilação constante da demanda, isso é um problema, porque um dia você recebe X material, outro dia, por exemplo, aviação, os feriados influem muito, então você tem que ter uma escala bem diferenciada e uso da máquina. E a mudança dos tipos de materiais. Lições aprendidas durante esse período. Os pontos positivos: envolvimento dos funcionários durante a fase de observação e implementação. Apesar da resistência, a gente envolveu os funcionários, e isso foi bem legal, que no segundo dia eles já estavam bem mais flexíveis e todo mundo colaborou bastante com o projeto. E o apoio da estrutura corporativa. A pessoa da Alemanha, que é o meu chefe, ele veio e ficou 5 dias com a gente, implementando ali no chão de fábrica, e esse apoio corporativo é fundamental. Os pontos que eu creio que a gente pode melhorar para
para os próximos passos, para os próximos projetos, é pedir mais informações previamente das unidades, facilitando uma análise prévia. Eu acho que a gente falhou um pouco nisso, e fazer Kaizen específicos com os supervisores e gerentes das áreas, gerando metas no final de cada workshop, né? Não focar só em uma área, mas fazer por outras também. Então, os próximos passos que a gente tem é da sustentabilidade do projeto na alta temporada, implementar também esse projeto em outras unidades. Depois desse projeto, a gente fez um workshop na Argentina, envolvendo todas as unidades da América Latina, e ontem a gente estava no encerramento de final de ano, onde foram apresentados os resultados, e praticamente todas as unidades da América Latina já estão com o mesmo projeto. Fluxo contínuo, equipamento fixo, porque hoje a gente lava todo o material e depois a gente tem que recolocar esse material no trolley. Tem companhias aéreas que, para uma business e para uma first, só de trolley de equipamento, onde vai bule, vai talheres, são 40 trolleys por voo. É uma quantidade bem grande de equipamento que se embarca, de equipamento fixo. Estabelecer os indicadores de desempenho depois que a gente tiver o processo estabilizado. Qual que vai ser o consumo de água realmente esperado, ótimo, consumo de produto químico ótimo, e os funcionários. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Lean não é só produtividade, pode ser environmental, e por esse trabalho que a gente fez, hoje a empresa consegue fazer Lean Environmental, e eu também agora estou responsável pela área de Environmental na América Latina. Obrigada.